Olá para você ligado no YouTube da Rádio Nova Difusora. Eu sou o Lucas Estraioto e estamos começando um Nove Esportes do Mundo, novo projeto da Rádio Nova Difusora, contando com os participantes do Nove Esportes que você já está habituado a ouvir nos 1540 do seu rádio. E aqui nós vamos discutir especificamente sobre futebol internacional, todos os vídeos com um tema específico. E no vídeo de hoje não poderia ser diferente, vamos falar sobre a finalíssima da Libertadores entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. E comigo aqui para comentar tudo sobre essa finalíssima, eu tenho três comentaristas de garbo e elegância do primeiro escalão do Nove Esportes. Vou começar por ordem alfabética. Vou começar por ele, Fábio Bola, ou Fábio Freitas, como você vai ver aí no ladinho escrito, mas enfim, nosso querido Fábio Bola. E aí, Bola, tudo certo por aí? Tudo bem, Lucas? Um abraço para você, para o amigo internauta, né? Agora a gente está no YouTube, em todos os canais, enfim, em todas as plataformas, nesse novo projeto da Rádio Nova Difusora, muito legal. E é final de Libertadores, né? Dois clubes paulistas, dois clubes brasileiros no Maracanã, não podia ser melhor. E como a própria Conmebol diz, em busca da glória eterna. Quem for campeão, tanto Palmeiras quanto Santos, vai deixar seu nome cravado lá na Taça Libertadores da América. Muito legal, um prazer estar com vocês nesse novo projeto. Boa Bola, sem dúvida, e uma das taças mais bonitas do mundo. Continuando aqui nas apresentações, temos também Fabrício Tadeu, nosso queridíssimo Chico. E aí, Chico, tudo certo por aí? Tudo bem, Lucas? Prazer estar nesse projeto novo aqui da Nova Esportes. A gente está no YouTube, apresentar o Wilson, Bola, você, um prazer estar junto para a gente debater esse assunto do momento aí. Sábado, finalíssima de Libertadores, Palmeiras e Santos, um clássico que nunca tivemos em final de Libertadores, hein? O que será? Hoje eu vim até de juiz hoje para a gente poder mediar isso, para a gente ver como é que vai sair fogo no Maracanã, hein? Quem diria, um clássico paulista no Maracanã, pena sem torcida, mas um grande clássico, a gente vai discutir muito esse assunto aí. Sem sombra de dúvidas, não poderia ter um palco melhor, inclusive, para esse grande clássico. E por último, e não menos importante, obviamente, temos nosso querido correspondente de futebol internacional no Nove Esportes, que está participando aqui do Nove Esportes pelo mundo também, nosso queridíssimo Wilson Júnior. E aí, Wilson, tudo certo por aí também? Tudo bem, Lucas? Fala, Fábio. Fala, Chico. É um prazer estar com vocês nesse projeto novo. A gente estava muito ansioso para colocar um programa de futebol internacional no ar. E aí, no primeiro programa de futebol internacional, a gente fala de Palmeiras e Santos. Que beleza! É uma prova de que o nosso futebol está muito bem, né? Representando aí o país na final da Copa Libertadores de América. E eu sou lá de Palmeiras e Santos, eu tive que vir aqui com a minha camisa do Juventus, já que é um programa um pouco mais nacional, me permitir vir de Juventus, porque é quase uma missão para a vida eu levar a Moca para o mundo, transformar a Moca em internacional. Brincadeiras à parte, estamos bastante ansiosos aí esse Palmeiras e Santos e tem muito assunto para falar desse jogo. Sem sombra de dúvidas, o que não falta é assunto para a gente falar desse clássico. E longe de mim querer alfinetar alguém, mas o Juventus da Moca tem mais história que muito time internacional aí, que inclusive joga Libertadores, ficou pelo caminho, mas enfim, tem que respeitar o grande Juventus da Moca com toda essa história. A gente vai passar por alguns deles. Exatamente. E falando disso, já a gente vai começar o nosso programa de hoje, justamente falando do caminho, tanto de Palmeiras quanto de Santos, para chegar a essa final. As duas equipes tiveram campanhas muito interessantes, passaram por todos os seus adversários em oitavas, quartas, semifinais, e estão aí na final para disputar. Eu já vou chamar você novamente, Juninho, para trazer justamente o caminho das duas equipes. Quero que você escolha aí o Santos ou Palmeiras para que a gente possa começar a discutir primeiro como é que foi o road to final, como dizem na Europa. Boa! Aproveitando já o clima internacional. Olha, Lucas, na verdade, eu acho importante a gente passar meio que paralelamente pelas duas equipes, porque as duas equipes vêm de semifinais contra River e Boca Juniors, que dá um peso enorme, né, para a presença delas na final. A gente vê que não foi fácil, pegaram duas das maiores camisas da América. E o começo também foi semelhante.
foram equipes que tiveram um sorteio bastante favorável. Pegaram grupos relativamente fáceis, a gente vai analisar cada um deles, mas foram grupos que foram considerados fáceis ali no momento do sorteio. Tanto que Santos e Palmeiras tiveram as duas melhores campanhas da primeira fase. Eu só quero falar uma coisa. Eu quero falar chupa Comebol, porque quando eles fizeram aquela arte no Instagram e no Twitter, eles colocaram Boca e River. Já no portão de embarque para o Rio de Janeiro. Então, chupa Comebol, porque vocês defendem os clubes argentinos e aí o Palmeiras e o Santos provaram dentro de campo que são capazes de vencer os argentinos. Pode continuar, não tem problema. Eu só queria deixar só deixar claro esse adendo. É um posicionamento importante porque a gente está falando de camisas grandes, camisas internacionais como River e Boca, mas camisas como o Santos e Palmeiras são referências de anos muito passados, da época de Ademir da Guia, da época de Pelé, que mereciam, no mínimo, ter sido dado o mesmo peso. Foram semifinais grandiosas, mas como a gente vinha dizendo do caminho, né, as duas equipes tiveram a primeira fase fácil. E eu vou começar pelo Santos. O Santos pegou o Delfim, do Equador, que é estreante em Libertadores, Defensa e Justiça, e daqui a pouco a gente vai falar do Defensa e Justiça, e Olímpia do Paraguai. Uma primeira fase fácil que o Santos nadou de braçada. O Olímpia, que seria o time mais tradicional, não vive boa fase, tanto foi lanterna do grupo. Aí lá na frente o Santos pegou, agora sim, mais pedreiras. E aí sim, pedreiras de verdade, né? LDU, que assim, dos países menos tradicionais, talvez seja o time mais tradicional dos países menos tradicionais do continente, pegou o Grêmio e pegou o Boca Juniors. Ou seja, foi pedreira esse caminho do Santos, não foi coisa fácil. Da LDU, ainda penou, perdeu na Vila Belmiro, passou por conta de gol fora, mas já contra o Grêmio e contra o Boca Juniors, acabou se saindo um pouco melhor, inclusive com bons resultados fora de casa, não é isso? Exato. E ô Chico, justamente nisso que o Juninho trouxe, a primeira fase relativamente tranquila, com o Olímpia, Defensa e Justiça e Delfim. Como o Juninho também salientou, o Olímpia é o mais tradicional, todo mundo apostaria aí como segundo no grupo, ou brigando com o Santos para o primeiro, e passou o Delfim, time que não tinha peso nenhum no Libertadores. Eu estava brincando em relação ao Juventus, e eu estava me referindo sim ao Delfim, que enfim, começou esse ano aí na Libertadores e não tem expressão nenhuma, mas oitavas de final, quartas e semi foi uma aprovação gigante para o Santos, né? Que foi pegando mais casca, enfim, pegando mais rodagem para chegar como, se não um grande favorito para essa final, mas enfim, de posto igual aí com o Palmeiras nessa final de sábado, né? Estamos falando das duas melhores campanhas, né? Palmeiras em primeiro, Santos em segundo. E as eliminatórias para o Santos na Libertadores, com a LDU tendo altitude também como um outro adversário, isso jogar contra a LDU na altitude já é desumano, ainda mais um time de camisa ainda, que a gente está falando bastante disso. Eu acho que enobrece ainda mais essa façanha do Santos. Um Santos que a gente vem falando no nosso programa na rádio, que é um time que nem uma fênix, que renasce a todo dia em cima de muitos problemas financeiros aí, não podendo contratar, tendo... É coisa de louco que acontece no Santos, e o Santos com o Cuca consegue passar por cima de todos esses problemas e conseguir passar para os adversários como LDU, o Grêmio e o Boca. É impressionante para a qualidade do que o Santos todos pensavam anteriormente ao campeonato, e agora o que o Santos apresentou como equipe, né? E chega com muita força para essa final contra o Palmeiras, exatamente por todos esses percalços que ele percorreu e da forma que ele conseguiu conquistar essa vaga na final. E o Bola, o Palmeiras, desde o começo da competição, já era um dos postulantes a favorito e tudo mais. O Santos não, ele foi conseguindo esse seu favoritismo e tudo mais dentro de campo, vencendo principalmente os jogos fora de casa, foi muito bem nas partidas fora de casa, e jogo a jogo, etapa a etapa, foi se colocando na final, mas, enfim, diferente do Palmeiras, o Santos foi se fazendo favorito, né? Exatamente, né?
Palmeiras, Flamengo, River, entraram, até o próprio Grêmio, entraram como favoritos na Libertadores, né, 2020, 2021, essa edição completamente diferente do que a gente estava acostumado a ter aqui no continente sul-americano. E o Santos teve troca de treinador, começou a competição com o Gesualdo, o técnico português, muito bem. Depois, com a chegada do Cuca, e aí um pouco diferente o sistema de jogo, mais dependente do Marinho e do Soteldo, um pouco mais recuado, o Santos foi chegando, né? Eu não vejo o Santos com tanto favoritismo. Eu acho que o Santos chega na final daquela maneira que você diz, puta, mereceu. Né? O Santos chegou por merecimento. Ele não era favorito, mas acabou conquistando essa vaga de uma maneira fantástica, jogando futebol, tirou a LDU, perdeu na Vila, é verdade, mas a maneira que o Santos eliminou o Grêmio credencia esse time para jogar a final. O Boca eu não acho tanto termômetro, porque é o Boca mais fraco dos últimos 10, 15 anos. Mas é a camisa do Boca, não dá também para você desconsiderar. Mas quando você põe na balança, eu acho que os 2 jogos contra o Grêmio credenciam o Santos a ser postulante ao título da Libertadores. Vejo o Santos um pouco abaixo do Palmeiras ainda, mas aquela coisa, é um jogo só, é mata ou morre. O Santos tem jogadores nos 11 titulares capazes de fazer com que o título chegue à Vila Belmiro, mas essa história foi construída ao longo da competição justamente com muito esforço, com muito empenho. O Santos passou por impeachment de presidente, salários atrasados, sanções da FIFA, o Santos não pôde contratar, o Santos teve que vender, perdeu o seu principal jogador, que, tirando o Marinho, era o Carlos Sanches, né? Sim. A gente tem que lembrar muito, exaltar esse trabalho do Cuca, que foi praticamente sem o Sanches, cara. E o Sanches era o principal jogador do Santos. O Sanches hoje está fora. E o Santos conseguiu chegar numa final de Libertadores da América sem o seu principal jogador. Então é um time que merece respeito, merece toda a atenção do seu adversário, e ninguém chega numa final de uma competição continental por acaso. Exato. E você destacou algo que eu justamente ia falar com você, Juninho. O Santos chegou nessa final de Libertadores com muitos problemas de bastidores, né? Como o Bola disse, impeachment de presidente, salário atrasado, enfim. Um time conseguir vencer e avançar apesar de tudo isso, não é sempre que a gente vê, não, né? O grande problema do Palmeiras nessa final é que ele vai enfrentar o Santos do campo. O Santos fora de campo dá uma bagunça. O Santos no papel não é bom. Bola falou do Boca, não é o melhor Boca dos últimos anos. Não é o melhor Santos dos últimos anos. Longe disso. O Santos carece de jogadores que sejam referência. Por mais que a gente fale, Marinho. Alguém imaginava que o Marinho seria a referência do time, o cara do pôster da final de Libertadores? Talvez não. Mas o Santos, e por que o Santos merece respeito é que esse time funcionou no campo. E aí é muito do mérito do Cuca. E aí eu trago até uma comparação que foram caminhos diferentes, né? A gente viu Jorge Jesus sendo campeão de Libertadores no ano passado, vai o Santos aposta em um técnico português, abandona o projeto e busca um tradicional que dá jeito. O Palmeiras fez exatamente o caminho reverso, apostou no técnico tradicional como o Luxemburgo e trocou para um técnico português. Então, essa história, o desfecho dessa história vai ter muito reflexo para o futuro do futebol nacional, de tipo, é a solução ou não é? Eu acho que a gente está falando de Palmeiras, de Santos, mas de uma reflexão realmente sobre qual caminho tomar e essa nossa ânsia de repetir fórmulas que deram certo. Campeão interino busca técnico interino. Campeão experiente busca um técnico experiente. O campeão português busca um técnico português. Não acho que seja por aí. E o mais legal de tudo isso é o renascimento do Cuca, que traz um pouco de valor pro técnico brasileiro. O Cuca tem a maior parte do mérito por esse Santos, porque é o Santos do campo que funciona. Exatamente. Aproveitando que você já fez um paralelo de Santos e Palmeiras, aproveite e já faz um paralelo aí da campanha do Palmeiras em relação ao Santos. Palmeiras que teve um pouquinho mais de facilidade
na fase mata-mata, mas enfim, também fez por merecer em chegar nessa final. O Palmeiras ele tem um sorteio tão fácil ali quanto o do Santos. Pega o Tigre, que é um time de pouquíssima tradição, né, da Argentina, o Bolívar e o Guarani de Paraguai, né, de Assunção, que na verdade só estava ali porque o Corinthians foi eliminado na fase preliminar. É sempre bom lembrar. Ah, mas foi fácil. Foi fácil, mas poderia ter sido difícil, né? Times tradicionais ficaram pelo caminho. O Palmeiras esteve junto com o Guarani, se classificou junto com o Guarani para a segunda fase. E aí, nas oitavas de final, de novo, a sorte sorriu para o Palmeiras, pegou o Delfim, que já tinha dividido o grupo com o Santos. O Palmeiras atropelou o Delfim, como era de se esperar, porque a diferença de elenco, neste caso, pesa muito mais, principalmente uma estreia de um time em mata-mata de Libertadores. E a partir daí as coisas começam a se complicar um pouco mais, ainda que o Libertad talvez fosse o adversário dos sonhos daqueles clubes que estavam nas quartas de final, né? Porque a gente tinha Santos, Grêmio, River, Nacional do Uruguai, que por mais que não esteja no melhor momento, é o Nacional do Uruguai, Racing, Boca Juniors, o Palmeiras pegou o Libertad, e por fim o River Plate, aí sim a prova de fogo, aí sim a verdadeira pedreira do Palmeiras nessa Libertadores, e como se provou ser, né? Porque por mais que tenha sobrado na Argentina com uma vitória por 3-0, que foi importantíssima diante de tudo que a gente viu no jogo de volta no Allianz Parque, um time que não se rende, o River Plate, e que não se rendeu até o último minuto, e talvez um dos duelos mais épicos dessa história de Libertadores. A gente vai lembrar por muito tempo dessa reviravolta e de nunca ninguém mais dizer, tá ganho. Porque diante de River Plate, diante de Boca Juniors, diante de Palmeiras e diante de Santos, eu boto as 4 camisas das semifinais, não dá para dizer que está ganho. Como não dá para dizer que o Palmeiras está ganho. O Palmeiras é grande favorito para a final, mas não dá para dizer que está ganho. A gente está diante do Santos Futebol Clube. Um jogo único no Maracanã. Pois é, e como o Juninho trouxe aí, Bola, o caminho do Palmeiras foi teoricamente mais fácil, mas poderia ter sido mais difícil se o Corinthians passasse da pré-Libertadores e ocupasse o lugar do Guarani. Mas em todos os jogos, principalmente em casa, o Palmeiras goleou essas equipes mais fáceis, mostrando que estava pronto para, de fato, se colocar como um dos favoritos a esse título, né? Exatamente. Você falar que é mais fácil é você mensurar a camisa. Porque se fosse o clássico contra o Corinthians, mas o Guarani tirou o Corinthians, né? Em 2 jogos, o Guarani eliminou o Corinthians. Para o Palmeiras seria mais difícil chegar se fosse o Corinthians na fase de grupos? Talvez sim, pela rivalidade estadual, pela rivalidade nacional. Ok, você tem aí uma diferença. Mas o Palmeiras pegou o Corinthians no Campeonato Brasileiro e meteu 4, cara. O Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians, passou por cima, passou o caminhão, enfim, não deu importância para essa rivalidade. Aí você traz, na fase de mata-mata, o Delfim, que realmente é uma equipe fraca. É fraca. Mas espera aí, ele deixou para trás o Olímpia do Paraguai, que tem 4 títulos de Libertadores, né? Eu acho que... E aí o Palmeiras é favorito e faz valer o seu favoritismo, como você mesmo disse, Lucas. Ganha fora de casa, goleia dentro de casa e vai passando de fase. Pega o Libertad, que é uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores, é uma equipe chata, é uma equipe paraguaia, tem uma atuação razoável no Paraguai, talvez a pior atuação do Palmeiras dentro dessa da América, tirando, obviamente, o jogo de volta contra o River Plate, mas consegue a classificação. E aí você se depara com o bicho-papão da América dos últimos 5, 6 anos. Aí o Palmeiras realmente teve a sua prova de fogo dentro da competição. Você enfrentar o River Plate do Galhardo, o atual vice-campeão, que das últimas 6 edições chegou em 5 semifinais, um time que joga junto, um time argentino, um time acostumado a jogar esse tipo de competição, e você põe do outro lado um time em formação, com um técnico recém-chegado, um técnico que não conhece muito bem o futebol sul-americano, com garotos da base, e aí você tem uma partida fantástica na Argentina. O Palmeiras mete 3-0 no River Plate. Você já fala, peraí, esse time está preparado para algo maior. Esse time está preparado para uma conquista de título.
E é hoje o que eu enxergo. Eu não vejo muita diferença em um jogo só, em 11 contra 11. Né? A gente pode colocar ali o Palmeiras com 5%, 6%, sei lá, de vantagem sobre o Santos nessa final da Libertadores, nos 11 contra 11. Agora, se você for puxar no elenco, o Palmeiras tem muito mais chance de troca, muito mais chance de mudar uma partida do que o Santos. O Abel tem muito mais material humano, tem muito mais qualidade do que o Cuca. O Cuca tem 11 jogadores e olhe lá, se tiver 11, porque o Alisson, a gente ainda não sabe se vai para o jogo, se não vai, devido ao teste de Covid, do que o Abel Ferreira. O Abel chegou, conseguiu fazer esse Palmeiras jogar futebol de uma maneira que ele tem a qualidade para colocar em campo. Eu vejo o Palmeiras um pouco mais favorito, mas não vejo favoritismo nessa coisa, o Palmeiras teve o caminho mais fácil. Não, não teve o caminho mais fácil. Porque se a equipe que eliminou os outros, ela está credenciada a chegar ali. E o Palmeiras, na minha opinião, eliminou o favorito ao título, que era o River Plate. Né? Então, e tem melhor elenco hoje que o Santos. Se eu tivesse que apostar em alguém para sair vencedor dessa partida, eu apostaria no Palmeiras. E da mesma maneira que a responsabilidade é maior do Palmeiras do que do Santos no jogo de sábado. Exatamente, né? Se tem favoritismo, também tem essa pressão. Agora, o Chico, se há essa discussão de caminho fácil e tudo mais, quando você enfrenta, talvez, a melhor, se não uma das duas melhores equipes do futebol sul-americano na semifinal e você passa, isso te credencia mais, né? Acho que o confronto contra o River foi para calar qualquer tipo de dúvida sobre que as pessoas colocavam em cima desse Palmeiras do Abel, desse caminho teoricamente fácil, né? Olha, eu preciso fazer um adendo pela qualidade do Abel Ferreira quando chegou ao Palmeiras. O respeito à instituição que ele chegou, a forma, o estudo que ele fez em cima do Palmeiras. Ele fez aquele detalhe, ponto a ponto, de conhecer tudo do clube nas suas nuances mais ínfimas, aquela coisa bem detalhada, soube incorporar isso, ter essa humildade de reconhecer os seus jogadores. E como o Bola disse bem, ele sabe usar todas as ferramentas que ele tem, todos os jogadores que o Palmeiras tem, ele sabe usar de uma maneira muito boa. Eu acredito que esses percalços que o Palmeiras teve de altos e baixos, que são a River, muito pela inconstância, até porque o Abel trocava um jogador ou outro, tal, mas eu acho que aquilo é uma questão até de administração do elenco que ele fazia, tanto para estimular um jogador ou outro. Ele sabe que vai ter esses altos e baixos, mas eu acredito que, como o Bola falou, o Palmeiras é infinitamente superior ao Santos, você falando numa situação financeira, a estrutura do Palmeiras, a realidade do que o Palmeiras é hoje perante ao Santos. Mas, que a gente fala, é um jogo de 90 minutos apenas, a gente não tem outra situação. É aquele jogo, é um campo neutro, a gente está no Rio de Janeiro, é um outro clima, é uma outra situação. Então, tudo é possível numa partida em jogo único. Tudo é possível. A gente estava falando até de semifinais entre Boca e River. A final que aconteceu na Europa entre Boca e River também, ninguém sabia do que ia acontecer. Era uma situação totalmente atípica do que estava acontecendo. Então, eu acredito que não dá nem para a gente falar o Palmeiras é favorito. A gente pode falar que o Palmeiras é favorito realmente, como o Bola disse. É a estrutura, é a questão das peças que o Palmeiras tem. Mas jogo de 90 minutos, sendo clássico e um clássico paulista, então fica muito mais difícil você falar que pende para um lado ou pende para um outro. É muito parelho um jogo como esse. E algo que os três citaram e que eu acho que vale a discussão são justamente nos treinadores, né? Tanto no Cuca quanto no Abel. Acho que são peças fundamentais para ambas as equipes. E, Juninho, você acha que seria até exagero ou não de falar que sábado pode ser um duelo muito mais interessante do banco ali do que... Não mais interessante do banco, mas enfim, que vale a atenção ao banco, tanto do Santos do Palmeiras,
justamente por conta de Abel e Cuca pelos trabalhos que os dois fazem? Eu acho que vai muito dos treinadores, e a gente falou agora há pouco sobre modelos, o técnico português, o técnico tradicional, mas é sobre o que as pessoas rotulam. Trouxe um português e deu certo. O Gesualdo Ferreira, com todo respeito, a gente conhece o retrospecto dele, não é o português que vai dar certo. Não, ele é, com todo respeito, o Cristóvão Borges do Brasil, de Portugal. O Gesualdo Ferreira não é o português certo. É o Jair Pisserni. O Jair Pisserni, lusitano. Com todo respeito ao Jair, óbvio. Com todo respeito a esses treinadores, assim, são treinadores que tiveram seu momento. Então, a gente está falando de um Cuca muito preparado para isso. De um Cuca que tem experiência, de um Cuca que sabe levar esse momento e vai ter o desafio de passar esse momento para um elenco. E tem muitos jogadores que estão vivendo isso pela primeira vez. Juninho. Diferente do desafio do Abel, né? E um Cuca que já ganhou a competição, né? Um Cuca que já ganhou a Libertadores. Isso conta. E assim, quando você olha para o banco, você sente confiança. O cara consegue... Pô, esse cara já foi campeão. Você respeita ele, é diferente. É diferente, por exemplo, do lance do Abel, que o Abel era um desconhecido no Brasil, e aí o jogador que está aqui, ele tem que conquistar o jogador não com o passado dele, mas com o trabalho. E o Abel conquistou o elenco do Palmeiras. Ele conquistou a confiança. Não chegou aqui o José Mourinho. Chegou o Abel. Então, o trabalho do Abel foi mais difícil nesse sentido de ganhar o grupo e tudo mais. E aí a gente fala do peso da final, do jogo único. Concordo muito com o Chico quando ele fala 90 minutos, tudo pode acontecer. Mas são só 90 minutos. E a carga psicológica para cima do jogador é imensa e eu vejo o Palmeiras muito mais preparado para isso. E já vou te passar a palavra, Bola. Quando você olha o retrospecto, final única, a gente tem o exemplo da Champions League. Quantas surpresas nós tivemos em final de Champions League? É jogo único, é jogo... Não há surpresa. É muito difícil a surpresa. Acho que a única surpresa em Champions League que eu lembro foi Liverpool e Milan. 3-0 virando o Milan e o Liverpool conseguiu empatar e... Sim, no momento ruim do Liverpool. Eu acho que foi a única que eu me lembro. E Bayern de Munique e Chelsea também no Allianz Arena, que aí o Robin pede um pênalti na prorrogação, que o Bayern era amplamente favorito. Mas se você pegar de 50 finais que tiveram, em 48 o favorito levou. Ali de número 2, 3, era um Chelsea muito preparado, né? Um Chelsea que já havia perdido o final, basicamente, com o mesmo grupo, que vinha há anos batalhando na Champions. Exato. É diferente desse Santos. Então, só para a gente tirar um pouco desse peso de o Santos, tudo pode acontecer, é raro. É bem raro você ter uma surpresa. E aí, é claro, a camisa vai jogar a favor, né? Isso pesa a favor do Santos, a camisa, o grupo, etc. Mas, assim, o favoritismo do Palmeiras no papel deve ser levado em consideração. Eu pelo menos, entendo assim. E acho que nem no papel, né? A gente tem que trazer para o campo mesmo. O elenco do Palmeiras é muito mais qualificado que o elenco do Santos. O Abel tem muito mais opções de mudar o jogo do que o Cuca. Se o Cuca olhar para o banco, ele vai falar... Bom, eu tenho mais ou menos, eu vou trocar 6 por 5, 6 por 5,5. Aí o Abel, você pega, o Lucas Lima não está bem, mas o Lucas Lima é um cara que sabe jogar bola. Se ele acordar inspirado, ele pode decidir um jogo. Ele olha para o banco, se ele optar por começar com o Rony, ele tem o William, que é um cara voluntarioso. Ele olha para o banco, se ele começar com o Luan Fraldão, que é o jogador mais azarado do futebol brasileiro, ele tem o Kusevich, né? Você tem muito mais jogadores, você olha para o banco, você tem o Gustavo Scarpa, você tem muito mais jogadores que podem mudar uma partida do que o Cuca. Não só mudar a bola, você está falando, não é só a questão de mudar, são jogadores de características diferentes. Que Exato, Chico. Exatamente, é essa variação toda que a gente consegue pensar no Palmeiras como um time que tem muito mais dinâmica para enfrentar uma final como essa. Trazendo para o linguajar fácil, o Palmeiras tem muito mais garrafa vazia para vender do que o Santos. Com certeza. Obrigação do Palmeiras de ganhar essa Libertadores. E não, a gente não está falando só de variação tática, né? A gente está falando também do dia ruim. Às vezes o cara que sentiu a final, que errou o passo no começo, e você consegue trocar essa peça por outra de igual qualidade. Não é só
a questão tática da coisa, é a questão psicológica, a questão da confiança. O Cuca não tem tanto disso, e a gente está falando de uma final, me corrijam se eu estiver errado, a gente continua com as 5 alterações, perdão. 5 alterações no tempo normal e mais uma na prorrogação, né? Isso muda totalmente a dinâmica e dá muito mais peso para o elenco. Se for 11 contra 11, talvez o Santos equilibre. Mas a gente está falando de uma final de 16 contra 16, talvez 17. E aí o Palmeiras pesa. Desculpa, Lucas. Eu quero colocar uma pimenta aí, Bola. Porque, eu gosto, eu gosto. Porque eu concordo com vocês, com tudo que foi dito no sentido de o Palmeiras tem mais peças para fazer diferença. Se você pega, por exemplo, Danilo vem jogando muita bola como volante do Palmeiras. Pode ser que sinta uma final de Libertadores, tem o Felipe Melo voltando, enfim, tem várias opções de mudanças nesse sentido e pensando em dia ruim e tudo mais. Agora, se a gente pensar em dia bom, tem 2 jogadores no Santos que resolvem o jogo, que é o Soteldo e o Marinho. No Palmeiras, eu vejo, particularmente, muito mais como uma engrenagem, como algo muito coletivo. Para mim, o único cara que resolve de fato ali no Palmeiras é o Luiz Adriano, mas que precisa que a bola chegue, de fato. Já pro lado do Santos, talvez Soteldo e Marinho sejam os caras que fazem acontecer. Será que se esses caras estiverem no dia deles, o Bola, o Santos, durante o jogo, fique mais favorito? Mas não dá para você desmerecer, por exemplo, um cara como Rafael Veiga. Não dá para você falar que um Zé Rafael, né, o Luiz Adriano inspirado, um Rony inspirado, o próprio Everton, que para mim hoje, se você falar o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, para mim é o Everton. E aí se você falar, mas é um goleiro, é um goleiro, mas ele conta nos 11. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais chances de ter jogadores inspirados do que o Santos. Obviamente, se você pegar um Marinho inspirado, cara, ele pode acertar aquele, o míssil, não sei o que ele fala lá, o mini míssil aleatório, é um craque. O Soteldo faz a diferença. Mas aí você começa a pegar individualmente a equipe do Santos, se os caras não tiverem todos num bom dia, fica pesado. O goleiro é muito jovem, né? Você pega ali, o Santos não tem um meia. Se o Alisson jogar, é o Alisson, o Pituca, eles não têm tanto fôlego na armação, é mais na destruição, é mais na marcação de tomar uma bola. Eu acho muito mais difícil o Santos ter esses jogadores inspirados do que o Palmeiras. O Palmeiras continua, eu vou na linha do Juninho e do Chico, o Palmeiras tem muito mais jogadores que podem acordar no sábado inspirados e resolver o jogo do que o Santos. O Santos, mesmo nisso, se falar do Marinho e do Soteldo, cara, o Marinho é fantástico, o Soteldo é fantástico, mas do outro lado, você tem também jogadores que, se acordarem no dia inspirado, meu amigo, você pode ter certeza que não vai dar certo. O Gustavo Gomes é um zagueiro que, se acordar inspirado, ele pode resolver tanto atrás como na frente. Sim. É um pouco mais complicado. Mas isso não quer dizer nada, né? Quando você põe a bola para rolar, ali os caras definem. E eu tenho muitos amigos palmeirenses, vocês estão falando em 90 minutos, em pênaltis, os caras querem que resolva em 45. Não, tô para sofrer menos, né? Para ter menos possibilidade de ter que sair andando por aí, resolver as coisas, né? Mas, enfim, eu quero voltar um pouco para os treinadores, o Chico, porque a gente falou do Cuca do lado do Santos, mas eu estava pensando esses dias sobre o Abel do lado do Palmeiras, e eu me questionei será que o Abel tem noção do que ele está fazendo? Ele tem 3 meses de trabalho no Palmeiras, ele não comandou o Palmeiras em nenhum jogo com torcida, por exemplo, então ele não sabe o que é um Allianz lotado, ele não sabe o que é jogar, sei lá, na Neoquímica Arena com a torcida no ouvido, enfim, esse tipo de coisa. E em 3 meses ele chega numa final de Copa do Brasil e numa final de Libertadores que o Palmeiras não chegava há 20 anos. Mas você acha que ele tem noção do que está acontecendo e isso pode ser, sei lá, um ponto a favor ou contra para ele na final do sábado? Ele pode não estar reconhecendo essa questão de ser a final,
mas, como eu disse anteriormente, mas ele reconhece a instituição Palmeiras. É um cara que estudou o Palmeiras a fundo, entende o Palmeiras, o que é o Palmeiras, entende o valor da camisa palmeirense. Então, eu acredito que esse é o maior peso que o Abel tem. O Abel reconheceu o que é o Palmeiras, indiferente de ter torcida, indiferente de ter situações adversas, ele entende o que é a camisa do Palmeiras. Ele abraçou essa causa, abraçou a causa palmeirense e ele sabe o que é esse peso. E ele chegou onde chegou exatamente por reconhecer os méritos da história do que é o Palmeiras. E foi isso que ele resgatou, foi a história. Ele estudou a história para conseguir novamente refazer pela história, fazer o trabalho dele. E está chegando com os mesmos frutos de pessoas lá atrás conseguindo também conquistar com que o Palmeiras já chegou onde está hoje, entendeu? Mas eu penso até num sistema agora, uma questão, pensando até num desenho tático, a questão, acho que, como o Bola falou, que o Palmeiras é favorito, eu acredito que o Abel vai ter que propor o jogo. Para mim, o Cuca vai ser aquele... Como ele tem Soteldo e Marinho como únicas peças, temos um Caio Jorge aí que vez ou outra, consegue sobrar uma bola para ele. Acredito que o Cuca vai jogar nesse jogo de esperar o Palmeiras no campo de defesa e jogar, obviamente, que nem falando de Pituca no meio, ele vai querer destruir e botar velocidade em cima desses dois jogadores. Então, a cabeça do Abel, acho que está fervendo um pouco mais do que a do Cuca, porque ele vai ter que achar solução para o Palmeiras para conseguir chegar ao gol santista, porque o Santos vai estar esperando o Palmeiras para propor o seu jogo, porque para mim é a única solução que o Santos tem, dependendo de 11 jogadores, como a gente vem falando aí. Exato, e se do lado do Santos a gente já sabe quem serão os 11 titulares, do lado do Palmeiras existem algumas dúvidas na questão de como vai montar, se vai jogar o William, Rony e o Zé Rafael vai ficar no banco, se o Zé Rafael vai jogar no lugar do Rafael Veiga, enfim, como é que vai se montar tudo. Mas eu queria propor para os três colegas a gente fazer um cara a cara aí de ver qual time seria ideal. Trair esse traior, é um traíra, cara. Eu não quero muro aqui. E tanto que a gente já mostrou que não tem ninguém em cima do muro aqui, não. Mas, enfim. Tanto é que eu já pus o Allianz Arena aqui atrás, cara. Pois pra mim, né? O Palmeiras é favorito e não tem jeito. É isso. E para quem tá estranhando, é porque isso aí é a visão do quintal do Bola. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cara a cara. Eu vou colocar as duas equipes num 4-3-3 pra gente deixar tudo igual. Senão o Palmeiras fica com 4 meio-campos e dá uma complicada. Exato. Tem que espelhar no Santos. Tem que espelhar no Santos, que ninguém sabe como é que o Palmeiras vai jogar. E aí, só antes de começar, esse é o desafio do Cuca. O Cuca não sabe o que vem. O Abel sabe o que vem do outro lado. O Cuca vai propor a destruição para o que o Abel vai construir. Basicamente, dá para tirar o Luan dessa brincadeira, não? Você vai de jeito nenhum, porque ele será titular. O Santos tem que ganhar em alguma coisa, Bola. O Santos tem que ganhar alguma coisa, tem que ter o Luan. Luan Fraudão. Então, vamos lá. Vamos começar pelo gol. Temos John do lado do Santos e um tal de Everton pelo lado do Palmeiras. Alguém vota no John ou não? Não. Então, não tem nem discussão. Eu vou homenagear um ídolo meu apresentador, João Guilherme, fazer a necessidade. É por aí. Pois é, tanto é que o Everton está concorrendo ao Rei da América, né? Melhor jogador da competição. Exato. A gente já vai também, depois do nosso cara a cara, 1 contra 1, a gente vai entrar nessa de quem será o Rei da América. Mas vamos lá. Lateral direita, Marcos Rocha ou Pará? Wilson, quem que você vai? Preciso começar mesmo? Precisa. Olha, por qualidade de futebol, o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tem mais bola que o Pará, não vive o melhor momento, aliás, talvez um dos piores momentos do Marcos Rocha, certamente o pior dele desde que chegou ao Palmeiras, mas o Pará, mesmo no melhor momento, não é melhor que o pior Marcos Rocha. Boa, então um voto para o Marcos Rocha. Chico, Marcos Rocha ou Pará? Marcos Rocha, a gente fala de mau momento, mas é um jogador experiente, já chegou em final de Libertadores, conquistou junto com o Cuca. A história dele mostra que é muito melhor que o Pará, é Marcos Rocha. Tem outro. Boa, Bola, 3 votos a 0 ou 2-1? Não, 3-0.
Ambos conquistaram títulos importantes, ambos têm uma história muito legal dentro do futebol, mas a lateral com a mão do Marcos Rocha hoje é melhor do que o Pará, porque ambos também estão cansados. Então, olha, vou te falar, tá difícil ver o Pará e o Marcos Rocha jogar futebol. Mas a lateral do Marcos Rocha, o famoso Cuca-Ball, né? O que consagrou o Cuca-Ball é isso. Eu vou de Marcos Rocha também. Boa. E, Chico, vamos começar com você. Bora Dupla lá. de zaga, vou dar as duas duplas de zaga, você escolhe um de cada ou dois de cada, enfim, você escolhe. Teremos Gustavo Gomes e Luan, não mais ninguém, Luan, e Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Fique à vontade aí para escolher dois. Eu vou no Gomes e no Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, pela história, vem se destacando bastante pelo Santos. E o Gustavo Gomes, para mim, dos quatro, eu muito acima. Jogador que consegue fazer o desarme, consegue construir a jogada, a participação tanto no passivo quanto no ofensivo. É impressionante a questão do Gustavo Gomes, e também chegou no Palmeiras e conseguiu rapidamente se adaptar à equipe palmeirense. Para mim, é essa dupla, mas com o Gustavo Gomes muito acima. Boa. Bola, Gomes, Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Gustavo Gomes, né? E Lucas Veríssimo. Por mais que eu goste do Luan Pérez, eu acho ele um excelente zagueiro, eu acho que ele casou muito bem com o Lucas Veríssimo. Gosto do futebol do Luan Pérez, mas eu fico com essa dupla, Gustavo Gomes e Lucas Veríssimo. Boa. Juninho, teremos outra unanimidade? Outra unanimidade, não dá para ser diferente. Eu queria acrescentar uma coisa, além de todos os elogios do Chico, o Gustavo Gomes tem muita liderança e personalidade. Sim. E no final, se a gente olhar a lista de novo, eu já quero antecipar, a minha faixa de capitão ficaria com o Gustavo Gomes. Sou muito fã, principalmente da personalidade do paraguaio. É um cara que pode botar ordem na casa na hora que o bicho pega. Gosto muito do Gustavo Gomes. É um dos jogadores que podem fazer diferença nessa final. Boa. Indo para a lateral esquerda, bola, Matias Vinha ou Felipe Jonathan? Matias Vinha, né? É titular da seleção uruguaia, está acostumado a grandes decisões, está acostumado a jogar de uma forma diferente. É um Vinha um pouco inferior àquele que chegou ao Palmeiras, né? A que jogava de capacete. Eu gostava mais do Vinha do capacete. Esse Vinha está mais ou menos, mas mesmo assim eu acho que ele tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de cancha e pode resolver mais pelo lado esquerdo do que o seu adversário no Santos. Juninho, Vinha ou Felipe Jonathan? O Felipe Jonathan impressionou muito quando chegou ao Santos, ninguém dava nada por ele. Ele é importante. Eu vou votar no Matias Vinha, mas é importante dizer que não é por falta de qualidade do Felipe Jonathan, ele realmente impressionou, mas enquanto o Felipe Jonathan ia, o lateral do Palmeiras já vinha. Desculpa, eu tive que fazer. Gostei! O senhor está engraçadinho. Ele vinha, entendi. O senhor está engraçadinho, né, senhor Juninho? Não podia passar um programa sem uma piadinha dessa. Não tem como. Humor inteligente. Humor inteligente. E Chico, e aí, mais uma. Enquanto o Luan ia, o Matias vinha, é isso? O Felipe Jonathan ia, o Matias já vinha. Então, tá certo. É por isso. Muito bom. Ele é bom de trocadilho, além de tudo. Além de tudo. Unanimidade, mais uma vez? Não, sim. Vinha. Tem muito mais recurso. Como a gente está falando, o lateral do Santos é um menino que é destaque. Tudo bem. Mas o Vinha já é uma realidade. Eu falei, tem muito mais recurso. Ofensivo, defensivo. E não tem comparação. O Vinha é o melhor lateral esquerdo aí, entre os dois. Boa. E aí vamos para o meio de campo, fazer que nem no miolo de zaga, falar os 3 meio de campos de cada equipe. E os senhores fiquem à vontade para escolher 3 nomes. Do lado do Santos, Alisson, Pituca e Lucas Braga devem jogar essa final. E do lado do Palmeiras, Danilo, vamos colocar o Gabriel Menino, que, bom, por tudo que vem jogando, e o Rafael Veiga. Vamos começar por você, Bola. Escolha 3 nomes aí. Rafael Veiga, Danilo e Pituca.
Porque o Alisson, para mim, eu acho que o Alisson não vai para o jogo, cara. Eu tenho isso comigo. O Santos está muito confiante, o Santos está passando essa positividade, mas não dá para você descartar que ele continue testando positivo para o Covid. Tá? Eu estou trabalhando com a hipótese do Alisson não jogar. Então, com o Alisson vetado, eu fico com o Danilo, Rafael Veiga e o Pituca. Boa, Chico. Escolha seus 3 meio-campistas. Eu vou igual Bola. Eu estava até pensando aqui, mas realmente o que o Bola falou é mais ou menos o raciocínio que eu faço. Não tem como você comparar. O Pituca tem a sua qualidade do Santos, se destaca pelo meio-campo santista, e Danilo é um destaque muito grande no Palmeiras, e o menino não tem nem o que discutir. São esses 3 aí. Peraí. Menino ou Veiga? Não, desculpa, o Veiga, perdão, troquei o nome aí. O Veiga. Ah, tá. E aí, Juninho, que o Lucas colocou o menino no meio-campo para confundir todos nós. Eu fiquei meio. Você estava falando, eu estava pensando aqui, eu falei, peraí um pouquinho. O Abel vai ver esse programa, o Abel vai ver no YouTube, ele vai ficar puto, cara. Ele vai ficar puto porque nós vamos colocar. Porque é sacanagem deixar o menino fora. Mas não tem jeito, então. O Pituca é o Pituca. Pois é, eu tô surpreso do menino ter recebido nenhum voto, mas e aí, Juninho, com quem você vai no seu meio de campo? Tô surpreso porque você não esperou o meu voto, porque eu vejo muita qualidade no Gabriel Menino. Claro que ele começou muito bem a Libertadores, teve aquele lance de seleção brasileira, aí se apagou um pouco, mas eu acho que ele tem uma qualidade nata, eu acho que ele tem uma personalidade para encarar uma final talvez até maior que a do Danilo. Eu acho ele já mais seguro de si, até por já ter, enfim, sido convocado para a seleção brasileira. Ele tem uma presença diária legal. Eu acho que ele é um jogador que ele sabe jogar um pouco mais vertical. Eu ficaria com o Pituca aqui, ó, cuidando do meio campo. O menino mais na saída de bola, mais vertical, mais na surpresa. E o Rafael Veiga finalmente sendo o camisa 10 que esperavam dele quando ele chegou. E não faz pouco tempo, mas o Rafael Veiga vem se encontrando nessa temporada como camisa 10 que esperavam dele. É um camisa 10 que o Santos, por exemplo, não tem. Então, é uma figura assim, que pode mudar o jogo, que tem outra visão. Não é o Alex, como todo mundo queria. Vem do Curitiba, não é o Alex. Mas o Veiga tem seu valor. O meu é Pituca, Menino e Veiga, só para a gente não deixar o menino de lado. Boa, pelo menos um voto aí, porque eu, se votasse, votaria no menino com toda certeza. Agora, também, Lucas. Não, eu só estou aqui mediando a conversa. Pode botar seu voto aí longe de mim. Ainda mais que são 3 comentaristas. Aí pode abrir aí tranquilamente. Se você quiser, por exemplo, quando você ficar com dó, tipo, você podia na zaga falar, eu quero o Luan. Eu podia. Quer quem? Ele quer quem? Eu duvido que ele ia preferir o Luan Fraldão. Não, eu vou te dizer que dentro do que vocês votaram, a única diferença aqui para mim, eu tô com o Júnior. Meu time do Juninho tá igual, por enquanto, mas na zaga também é Gomes e Veríssimo. Agora, indo pro ataque, Juninho, começando com você. Temos Soteldo, Marinho, Caio Jorge, e aí eu vou colocar do lado do Palmeiras 3 atacantes, o William, o Luiz Adriano e o Rony, também um dos candidatos a Rei da América. Enfim, quem que são os seus 3? É difícil uma das escolhas. Na verdade, eu acho que o centroavante não dá para não ser o Luiz Adriano, por tudo que ele joga, por toda a história, por quanto ele pode fazer diferença, pela bagagem que ele trouxe. O Marinho, um dos melhores jogadores de atividade do Brasil na temporada, também não dá para ficar de fora, é um jogador que desequilibra. E aí, rapaz, você ter Soteldo, William ou Rony, porque a gente pode jogar qualquer um daquele lado ali. Sim. Ali é complicado. Se eu fosse armar o meu time para jogar uma final de Libertadores, eu começaria com o William Bigode, que eu sou um grande admirador de William Bigode. Isso é algo muito pessoal, mas assim, eu acho que ele... Então, eu vou deixar aqui. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores com gol do William Bigode, o senhor vai fazer a barba e deixar só o Bigode para o próximo programa. Fechado, tá fechado. Eu também, tá combinado. Boa, Chico. Não é porque ele jogou a diferença, mas assim, o William, ele tem a experiência, é um jogador que já foi campeão de Libertadores, para quem não lembra, pelo Corinthians. Pelo Corinthians, 2012. Neste momento, eu escolheria, se eu tivesse esses 3 jogadores, eu jogaria com o William. Respeito
o brilho, a estrela do Rony nessa Libertadores. Respeito um pouquinho o Soteldo, aquela, como é que eu posso dizer? Ele traz o inusitado, o Soteldo, mas é assim, é um jogador que, por exemplo, se eu vou jogar lá na frente, eu tô pegando o Bayern de Munique, eu imagino o Hansi Flick virando, ó, você vai marcar um venezuelano de 1,60 m, pegando o Kimmich, falando, cuidado, o Kimmich vai olhar e falar, com todo o meu preconceito, eu sou uma pessoa que eu não vou levantar aqui, eu tenho 1,65 m, mas eu iria de William. O senhor tem 5 centímetros a mais que o Soteldo. O senhor pode falar o que quiser. É a minha chance de tripudiar em um jogador que não tem tamanho para ser jogador. Não, desculpa. Mas assim, aproveitou o momento, hein? Vale muito, mas vale para ganhar um Campeonato Paulista. Mas não é para ser o craque da Libertadores. Eu queimar a minha língua, o Soteldo vai dar banho em todo mundo ali, aí eu depois eu pago a língua. Mas não. Com dúvidas, William, Luiz Adriano e Marinho. Desculpa a minha alongar. Boa. Chico, diga quem são seus 3. O nosso querido Wilson já pegou, exatamente. Mas eu não tinha dúvida. Para mim, o William Bigode, para mim, a raça, a vontade dele, a experiência já conta muito. Para uma final dessa em jogo único, eu não posso deixar um cara desse de fora num time nem ferrando. Não dá para tirar ele. Marinho, pelo momento, e Luiz Adriano, porque é um centroavante que a gente falou, tem inteligência, sabe se posicionar, experiência. É um jogador frio para um momento como esse, imprescindível você ter um Luiz Adriano no ataque. Então, para mim, eu repito o mesmo que o Wilson colocou aí. Para mim, são os 3 do ataque, que são esses aí. Boa. E aí, Bola? Unanimidade? Talvez. Eu vejo 2 monstros. Luiz Adriano como 9 e o Marinho fazendo a bagunça por onde ele quiser. Se eu fosse técnico do Marinho, eu falava, você joga onde você quiser. Do meio para frente, você faz bagunça lá. 2 monstros, Marinho e Luiz Adriano. Eu acho que a decisão passa muito pelo pé desses 2. E aí você pega 3 caras que perdem muitos gols. Eu não sei se criam demais e perdem muitas oportunidades ou se realmente falta um pouco mais de capricho. Porque o William, Rony e Soteldo, o que esses caras perdem de gol é uma enormidade. Mas eu coloco ainda o William, a experiência do William, a entrega do William no jogo de futebol, cara, ela é impressionante. Você não vê bola perdida para ele. Ele está em todo canto, ele se dedica. Você vê que quando ele erra, ele lamenta. Para ele, o erro incomoda. É um jogador que tem a cara de Libertadores, hein, Bola? É isso, Chico. Eu gosto disso. O cara que não se acomoda. É um cara que briga. E Libertadores é isso. É uma guerra. É você ir até o fim. Então, eu ficaria com o William Bigode, o Marinho e o Luiz Adriano. Deu unanimidade novamente. Mais uma unanimidade. Acho que a única discordância que tivemos foi ali no meio do Gabriel Menino e do Danilo. Mas, enfim. Você botou pra trollar a gente ali, meu. Você botou só pra trollar. Mas Luan Fraldão. Luan Fraldão não teve nenhum voto? Não teve. Mas, recebi aqui no ponto que mas ele vai teria, ser o 12º, tá no banco. Rapaz, não brinca com isso. Meus amigos palmeirenses estão tudo morrendo do coração se ele jogar. Né? Mas ele vai jogar, pode ficar tranquilo, Bola. Agora Deus. Não acabou. Não, tranquilo não. Porque, alguém tem que comandar esse time. E aí? Bola, começa com você. Cara, uma missão de... Peraí, Bola. Rapaziada, eu tô com 10% aqui. Peraí que eu vou ter que pegar o carregador portátil. Eu vou fazer sem fone. Você espera rapidinho? Vai lá. Porque eu vou ter que pedir pro Júnior editar. Dá pra editar isso, Chico? Dá. Na hora que ele jogar aqui, a gente já consegue fazer edição. Uma vinhetinha e já vira. Umas viradinhas de vinheta. Bola, você é editor, me ajuda aí. Eu não sei mexer nos botões. Eu sabia fazer na ilha quando era as betas. Analógico? Analógico. Nas betas eu editava, agora esquece. Na beta eu bati a cabeça. Essa aqui eu entendo um pouquinho só. Cara, o Luan não pode jogar, pelo amor de Deus. Não brinca não, velho. Mas qual é o meio que o Abel vai colocar, cara? Ninguém sabe. Eu acho, cara. Eu acho que ele vai com o Menino, Veiga, o Zé Rafael. Sim.
O Danilo, Veiga, Zé Rafael. E aí, meu amigo, o resto, se ele for com 3 atacantes, não se surpreenda. Com Danilo, não, com William, Rony e Luiz Adriano. Eu até acho que ele vai com 3 atacantes mesmo. Eu acredito que ele vai nessa proposta aí. É que ele nunca jogou assim, né? Talvez ele. E não me Mas é uma questão, zagueiros, é uma questão dele analisar os jogadores que ele vai ter em contra, né? Você fazer Mas o Santos não tem criação. Sim, mas se você jogar em velocidade em cima de Pituca, em cima de Alisson, você botar os jogadores mais rápidos, então você tem uma vantagem grande em cima desses jogadores. Grande. Eu entraria no 4-3-3. Eu entraria com William, Rony e Luiz Adriano, cara. Vai lá. Vai ser feliz. Vocês estão me ouvindo? Eu ouvo. Ele precisa de movimentação. Os caras vão estar plantadinhos. O áudio tá ok ou não? Exatamente. Tá meio abafado, mas dá para ouvir. Então, porque a gente já vai encaminhando pro final, é o jeito beleza, que vai dar pra terminar aqui. Vambora. Tá bom. Eu vou votar no Abel, pau no cu do Cuca. Vou pedir um favor, vamos fazer só um xizinho assim com a mão, porque na hora de editar já sabe que é aqui, a partir daqui que volta. De ter o corte, fechou? Tá? Valeu. Boa. Bola tem um braço só, cara, não sabia. É que o outro eu tô segurando o celular, caralho. Pantera Negra. Boa. Então, alguém tem que comandar esse time? Bola, quem que será o seu treinador? Difícil escolha, cara. 2 treinadores capacitados. O Cuca é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas eu acho que a chegada do Abel e o tamanho do entendimento que ele teve desse elenco do Palmeiras, o tamanho da identificação que ele conseguiu trazer com esse elenco, eu ficaria com o Abel nesse momento. Boa. Juninho, quem seria o seu treinador? É difícil a escolha, mas eu iria de Abel não só para a final, para um projeto a longo prazo. Eu acho que ele tem uma leitura de futebol muito boa. Eu acho que o Cuca está muito mais ali. Ele, sim, tem experiência, mas ele está muito mais no motivacional. E o Abel ele está muito mais preparado do que o Cuca. Muito bem. E Chico, para você, quem seria o seu treinador? Cuca ou Abel? Olha, eu vou mudar, hein? Acho que eu vou de Cuca dessa vez, hein, cara? Como a gente falou, o Abel ainda não sentiu aquela questão do estádio cheio e tal. Apesar que o estádio vai estar vazio de qualquer forma. Mas é mais uma questão de menção honrosa ao trabalho do Cuca. Tudo que ele conseguiu fazer com esse time do Santos aí é impressionante. O que a gente fala, pro Abel, não vou falar que é mais fácil, mas você tendo mais recurso de jogador, você tem uma situação melhor para você conseguir implantar o seu trabalho. O Cuca não. O Cuca teve que pegar ali 11, construir aqueles 11, tentar levantar um ou outro ali. Teve problemas com jogadores com Covid, vários jogadores suspensos, e mesmo assim conseguiu manter esse elenco de pé, como o Juninho falou, a questão motivacional. Tem cancha, já foi campeão da Libertadores, enfim, para mim, eu vou fazer essa menção honrosa ao Cuca. Boa, e o Cuca teve que enfrentar muito problema de bastidor, que é algo que o Abel tá blindado do lado do Palmeiras. Enfim, acho que vale muito essa menção honrosa ao Cuca. Agora, vamos lá. O nosso 11 ideal aqui do 9 Esportes pelo Mundo ficou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Veríssimo e Vinha, Danilo, Pituca e Veiga, William, Marinho e Luiz Adriano, comandado pelo Abel. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Palmeiras. E 3 santistas, né? Oi? 3 santistas. Exato, 3 jogadores do Santos, fora o treinador palmeirense. Mas estamos falando de 3 santistas, mas na espinha dorsal do time. Um no ataque, um no meio e um na defesa. Exatamente. E aquela coisa também, se tivesse escolhido o Cuca como treinador, também não seria nenhuma loucura, dado essa campanha da Libertadores. Mas, enfim, isso também mostra tudo que a gente discutiu, que vocês discutiram principalmente aqui no programa, dessa diferença do Palmeiras dentro de campo com suas opções, jogadores e tudo mais. Enfim, acho que isso mostra que incoerência aqui não. Mas, para a gente ir encaminhando já para o final do 9 Esportes pelo Mundo, chegou a hora do palpitômetro. Eu quero palpites dos senhores de quanto será o jogo, não só quem será campeão,
E já emendando em quem será o Rei da América e por que vai ser o Rony. Mentira, mas enfim. Eu quero que vocês emendem aí palpitômetro de placar e de Rei da América. Começo com você, Chico, porque você não tem papas na língua e você não fica em cima do muro. Para mim, o Rei da América vai ser o Everton. Para mim, já está ganho. Antes da final, já está ganho. Já é dele. Mantém o nível Everton. Então, para mim, é unânime. E a final, 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Quer que eu fale quem faz os gols? Por favor, já estamos Marinho pelo Santos e o Palmeiras vai virar esse jogo. Um de Luiz Adriano e um de William Bigode. Só para matar o bola do coração um pouquinho. Vai virar o jogo, rapaz. Vai virar o jogo no segundo tempo. Vai virar 1-0 para o Santos ainda. Rapaz, eu vou até deixar o bola por último para ouvir toda a imparcialidade de Fábio Bola. Wilson Júnior, para você, quanto será essa final e quem será o Rei da América? Começar também pelo Rei da América. Eu acho que é merecido para o Everton, mas eu não me surpreenderia se caísse nas mãos de Rony Rústico. Tá? Apesar de eu não escalar, o brilho dele nessa Libertadores merece reconhecimento e eu não duvido que ele brilhe também nesta final. Sobre o palpite, Santos 1. Palmeiras 1, 2, 3, 4. E eu não estou exagerando. Eu realmente acho que tem espaço para o Palmeiras construir uma vitória com larga margem. O Santos não tem capacidade de reação. E aí, já que para chutar gols, Soteldo para mim calar do lado do Santos. 2 do Luiz Adriano, que é um jogadoraço. Gustavo Gomes e Rony Rústico fazendo os gols do Palmeiras. Se eu acertar tudo isso e não tiver apostado em lugar nenhum... Você me dá os 6 números da Mega Sena se acertar tudo isso. Boa. Eu vou querer ver se for tudo isso, rapaz. Só falta cravar os minutos daqui a pouco. Agora, ô Bola, aí você, Rei da América e placar do jogo. Antes do jogo, falar de Rei da América, indiscutivelmente o Everton. Pelo que vem jogando, pelo que jogou durante toda a competição, esse cara é um monstro, né? Não sei o que pode acontecer na final do Maracanã, de repente uma falha, como fez o Oliver Kahn, mas tomara que não aconteça, porque o Everton não merece isso, pelo campeonato, pela Libertadores que ele vem fazendo. Eu acho que ele é merecedor de ser o Rei da América e acho que o Palmeiras vence de 2-0. Eu acho que o Palmeiras não leva gol nessa decisão. Por todo o peso que envolve, por toda a responsabilidade, eu acho que o Palmeiras é muito mais preparado do que o Santos. Com todo respeito ao Santos, o Santos é aquele elefante, aquela vaca que está no topo, no galho mais alto da árvore, e ninguém sabe como chegou lá, ele está lá. Né? O Santos, o próprio Cuca, quando pegou o Santos, não sabia o que ia acontecer. E acho que você tem que premiar quem realmente se preparou. E acho que o Palmeiras se preparou muito mais, o Palmeiras investiu muito mais para conquistar esse título do que o Santos. Muito bem. Eu gosto de ver assim, ninguém ficou em cima do muro, todo mundo com seus palpites. E vou aproveitar para deixar o meu também, não vou ficar em cima do muro, não. Tô com vocês. Eu ia pedir! Até que enfim! Não, eu tô com vocês no Rei da América. Acho que a Libertadores do Everton é inacreditável. Acho que se alguém tinha alguma dúvida da capacidade do goleiro palmeirense de estar na seleção, de ser titular em alguns dos últimos jogos e tudo mais, enfim, tudo foi respondido nessa Libertadores, essa temporada como todo, mas essa Libertadores com certeza, a não ser que, sei lá, o Marinho acabe com o jogo e resolvam dar para ele, mas, enfim, por toda a Libertadores, o Everton. E eu acredito que o jogo será muito tenso, muito, muito tenso, e eu acho que será 1-0 para o Palmeiras. E acho que vai ser gol de algum jogador improvável, assim, como um Marco Luan Fraldão. Luan, eu ia citá-lo agora, Luan, uma bola, num cruzamento, sobrando para ele o gol e ele. Não, ele meu Deus do céu. Não, agora, o Fábio Bola. Ainda loucura. Fábio Bola, eu quero que você faça a mesma proposta, então. Se o William Bigode fizer o gol do título, eu venho de Bigode. Se for o Luan Fraldão, vai de Fraldão, pô. De fralda no próximo edição do programa. Eu comprarei com todo prazer
fraldas geriátricas e estarei de fralda geriátrica no próximo programa, se Luan Fraldão fizer o gol da conquista do título. Então, eu prometo aqui, me comprometo a isso. Eu topo. Se achar uma fralda geriátrica tamanho elefante, tô nessa. Exato, para a gente serve. Não tem problema, a gente emenda duas, não tem erro. Aí dá um jeito. Mas, enfim, vai dar uma bela equipe de sumô, hein? Vai, boa, Chico! Vai ser maravilhoso. Vai ser uma cena linda de se ver e com toda certeza compartilharemos com você, ouvinte e agora espectador do Nova Esporte. Se bem que a gente falando isso, talvez o espectador torça até contra o Palmeiras, né? Ou então, pelo menos, que Luan não chega nem perto do gol, mas enfim. Gente, esse foi o primeiro Nova Esportes pelo Mundo, a gente estreando aqui no canal do YouTube da Rádio Nova Difusora, trazendo esse formato falando de futebol internacional e o primeiro programa falando de final Libertadores da América com esse temperinho brasileiro, mas enfim, projeto que está iniciando, que tem tudo para dar muito certo, a gente falar de muita coisa ainda, tem muito assunto legal para a gente falar do futebol no mundo todo, não só aqui na América do Sul, no Brasil, enfim, tem muita coisa legal para a gente falar aqui. E aproveito e agradeço e deixo vocês deixarem seus agradecimentos, enfim, seus abraços, seus beijos para a caravana de onde vocês vieram. E começo me despedindo de você, Wilson. Muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Prazer estar aqui. O meu agradecimento é a vocês por dividirem esse momento aqui. Acho que a gente tem tudo para fazer muita coisa legal junto e, enfim, além de tudo, é uma diversão e é um aprendizado sempre com gente que conhece tanto. E mandar um abraço para a torcida do Bayern, principalmente, que está preocupadíssima lá. Vai ser 21h, está uma concentração, eles estão preocupados com o negócio, quem é Soteldo, quem é Rony Russo. Eles vão assistir esse jogo sábado à noite lá. Tem jogo com o Hoffenheim à tarde, mas eles estão preocupados às 21h, na final do Libertadores, vai ter Mundial. Mas isso aí é assunto para um próximo programa, tá bom? Não aglomerem, torcedores do Bayern. Por favor, não aglomerem na hora de ver a final da Libertadores. Boa. E se tudo der certo, semana que vem a gente volta, por que não? Falando de Mundial de Clubes, do brasileiro que enfrentará possivelmente o Bayern. Enfim, como eu disse, tem bastante coisa legal para a gente falar. Chico, meu querido Fabrício Tadeu, um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Até a próxima, meu querido. Eu que agradeço, Lucas. Quero agradecer também ao nosso querido Wilson Júnior, que é um dos pais desse novo projeto aqui. Vai ter muito sucesso. Vem outras coisas assim a partir desse primeiro projeto. Acho que é o primeiro embrião de muitos filhos que vão sair desse projeto. Projeto muito bacana e é um prazer estar novamente com essas feras aqui falando de futebol, falando do melhor do que todo brasileiro gosta, né? Enfim, é uma honra estar do lado dessas feras aqui. Eu que estou aprendendo com todos vocês aqui. Só tenho que agradecer ao Bola, ao Wilson e você nessa bela apresentação. A gente já enumerou várias qualidades de você, Lucas, mas, mais uma vez, tem tudo para ser um sucesso. O nosso novo Faustão aí. Começou no esporte, vai para o entretenimento. Boa, valeu, Chico. Me sinto lisonjeado pelas palavras. Sempre muito, muito bom ouvir esse tipo de coisa. Mas, enfim... Só desculpa, o Faustão está aposentando, hein? Só para avisar. Exato. Né? Quem sabe? Já tá abrindo a brecha para você aí, já fica aí o link. Pois eu toparia ficar 5 horinhas no ar ali no domingo, animando a galera. Por uma milha por domingo, tá bom, né? Então. Boa. Ô, Bola, também me despeço de você, agradecendo muito sua participação. É sempre um prazer fazer programa contigo. E até a próxima, meu querido. Eu que agradeço e acho que tem muito caminho para a gente percorrer ainda. Esse programa especial da final da Libertadores foi espetacular, né? A gente deixa aqui o nosso agradecimento à Rádio Nova Difusora, que está abrindo esse espaço, que está tentando se modernizar, trazendo justamente essa coisa nova, e é muito legal poder falar de futebol. Obviamente, a gente tenta ser o mais justo possível, mas que no final
de Palmeiras nessa final da Libertadores. Isso aí. Não dá para esconder, né? Eu acho que a gente tem que ser justo, tem que ser imparcial, mas eu sempre procurei ser sincero e transparente com os ouvintes, com os telespectadores, e nunca procurei esconder essa paixão e essa simpatia que eu tenho pelo Palmeiras, mas nunca desmerecer os adversários. Acho que reconhecer sim, mas a base do futebol, geralmente, o futebol é movido pela paixão, então a gente não tem que esconder mesmo paixões. Essa é a base do futebol para todo brasileiro. Pois é, e aproveito para deixar aqui o seguinte, quem faz faculdade de jornalismo sabe, imparcialidade não existe, né? Então, convenhamos. Mas, bom, me despeço de você, querido espectador, que acompanhou esse piloto, esse projeto, esse início de projeto aqui no YouTube da Nova Difusora. Foi um prazer enorme estar aqui com o Wilson Júnior, com o Fabrício Tadeu, nosso Chico, e com o Fábio Freitas, do nosso querido Bola. E, bom, esse aqui é um projeto que você vai ver não só nós aqui, mas outras carinhas falando de futebol internacional. Mais feias, né? Carinhas mais feias que as nossas. Mas... Pois é. Não queria dizer isso, mas alguém tão belo quanto Fábio Bola é difícil aparecer nesse mundo novamente, né? Não é pouca coisa. Mas, enfim, agradeço mais uma vez você por acompanhar o Nova Esportes pelo mundo e te convido para continuar acessando o YouTube da Rádio Nova Difusora e ouvindo os 1540 do seu rádio AM, curtindo toda a programação, e de segunda a sexta temos o Nova Esportes, e aí só o rádio ouvindo-nos lá, falando de esportes, não só futebol internacional, mas enfim, esportes no geral. E estamos nessa, estamos juntos. Até a próxima. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Valeu, boa sorte. Fechou? Oi?